ia começar pelo seguinte. Você foi o 32º presidente do Sporting Braga. Eu tenho aqui alguns apontamentos que fui tirando, mas é verdade. Em 1984, durante 4 anos, foi presidente do Braga. Foi em 2 mandatos. Sucedeu uma comissão diretiva liderada por Marcos Fernandes, na altura. Mas, entretanto, o que é que eu ia dizer? Um pequeno currículo diz-me que foi presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube Braga. Várias vezes. Foi presidente do Conselho Geral do Sporting Clube Braga, para além de ter sido presidente do Sporting Clube Braga. Fora da esfera do Sporting Braga, foi presidente da Assembleia Geral da Federação e foi presidente da Associação de Futebol Braga. Falta-lhe ser presidente de mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu, nesta idade, já percorri aquilo que havia a percorrer. Portanto, eu direi que no meu currículo está encerrado com o que eu fiz. Nunca teve a ambição, por exemplo, de ser Presidente da Liga, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? Não. Nunca esteve na sua... O único cargo que eu tive a esse nível foi Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, cargo que de resto eu abandonei, demiti-me, porque numa altura houve um jogo, não me lembro altura por causa da arbitragem em que o Braga foi extremamente prejudicado, e eu não me contive, fiz a crítica, como era normal, porque em causa estava o meu clube, e eles levantaram um processo disciplinar e disseram que a acusação é que eu tinha que manter um dever de isenção. Exatamente. E aquilo que eu disse é que não pactuava perante injustiças, fosse com quem fosse, e se era assim, então abandonava o cargo de Presidente da Assembleia Geral. Começando um bocadinho, como dizia o outro, começando pelo princípio, 74 anos, é verdade. 3 filhos, 5 netos, já tem mais algum? Não, 8 netos. 8 netos. 8 netos, já tenho. Desatualizado. Já estou desatualizado, isto está sempre a crescer. Já tenho 8 netos e o mais velho, o mais novo, tem 5 anos. 5 anos. Mais novo. Nasceu em Pousada Saramagos. Em Vila Nova de Famalicão. E muito cedo foi para a Venezuela. Fui, ainda era criança. Porquê? Bem, na altura o meu pai emigrou, procurava ter uma vida melhor e obviamente que levou-nos com ele. Eu estive lá, salvo erro, 5, 6 anos. Sim. E na altura em que eu atingi a idade para frequentar o ensino secundário, vim para Portugal, eu e o meu irmão que estava a seguir a mim, que era a seguir a mim, e vim para o Colégio Dom Diogo de Sousa, e na altura, para estudar, era preciso vir para Braga, porque era a única que tinha ensino àquele nível. Assumiu a sua presidência na Câmara Municipal de Braga em 1976. Foi precisamente no ano em que o Sporting de Braga, a nível de júnior, foi campeão nacional de júniores e fazia parte dessa equipa. E lembro-me bem, nesse jogo que ganhámos em Alvalade 1-0, e no final estávamos todos a festejar no balneário. E lembro-me que os nossos dirigentes pediram-nos para nós nos despacharmos porque o Sr. Presidente tinha pedido para nós nos despachássemos porque teríamos uma grande recepção à nossa espera. E foi na dúvida, foi sem dúvida um momento muito bonito. Esse título, que foi o de campeão nacional de júniores, foi celebrado com muita euforia. Na altura escasseavam os títulos ao Braga e obviamente que um título de campeão nacional de júniores foi largamente celebrado e efusivamente celebrado aqui pelos bracarenses.
entrei para a Câmara com 29 anos. 29 anos. Não é fácil. Não, eu já era, nessa altura, já era deputado na Assembleia da República. Pronto, tinha sido eleito nesse ano, né? Que eu tive mais, em primeiro lugar, na minha atividade política, foi o de deputado à Assembleia da República. Exatamente. Mas digamos que esse ano, o ano da sua entrada na Câmara, é um ano muito, muito bom em termos desportivos para o Sporting de Braga. Ou seja, final da taça começou, eu acho que quando entra como presidente ainda é o Diamantino Francisco, que é substituído em umas eleições pelo Dr. Lito Gomes de Almeida. O Lito Gomes de Almeida depois já. Já é nessa altura em que o Braga, para além de ser campeão nacional de Júniores, ganha a Taça da Federação Portuguesa de Futebol e vai à final da Taça de Portugal nas Antas, no Porto. No Porto, exato. E porquê esse jogo no Porto? Lembra-se? Eu lembro, isso já, quem poderia responder já não faz parte do mundo dos views. Mas como na altura estava por perto... Eu fui um dos que me revoltei com... Como toda a gente, não é? Como toda a gente. Eu estive lá a ver esse jogo, no Estado das Antas. Nós podíamos ter ganho a taça e perdemos por 1-0. Obviamente que a demos de mão beijada ao Futebol Clube do Porto. Não sei se lembra, nessa altura também, acho que ainda no seu mandato, portanto 79 ainda é o seu primeiro mandato, fomos aos Jogos Sem Fronteiras. Fomos várias vezes. E eu fui a esses Jogos Sem Fronteiras. Foi também. Você tem essa primeira passagem com ele no Campeão Nacional de Júniores e depois eu conheço pessoalmente nos Jogos Sem Fronteiras que fazemos em 79, que vamos à Escona e depois vamos à final a Bordeus. A Bordeus, exato. Em que o Presidente fez questão de nos acompanhar nessas viagens. De autocarro. De autocarro, como dizia o Van no outro dia, era num avião rasteirinho. Fomos num avião rasteirinho. 4 rodas. Mas enquanto Presidente da Câmara lidou com 13 presidentes. E com mais 4 comissões diretivas. Aqui no Sporting Clube de Braga. Qual foi o período mais difícil destes? Bem, o Sporting Clube de Braga antigamente tinha períodos com muita instabilidade e tinha períodos muito difíceis, com presidentes de comissões administrativas, presidentes do clube, a entrar pelas portas da Câmara dentro, a dizer que precisavam de apoio, de mais apoio, porque senão que se iam embora. E o Sporting Clube de Braga tinha grandes dificuldades em arranjar uma direção. Tanto assim é que em 1984 eu tive que assumir a própria direção para que o Braga tivesse um elenco diretivo. Não foi por querer, foi porque não havia mais. E eu assumi durante 2 mandatos. Depois lá se convenceu, lá conseguimos convencer as pessoas que isto não era assim tão mau, porque... Esse era o seu forte, engenheiro. Esse era o seu forte, a sua forma de agregar as pessoas, através da sua influência, você conseguia juntá-los. Juntar e dizer-lhes, porque as pessoas assustavam-se em termos financeiros, porque quem vinha para o Braga antigamente perdia muito dinheiro. Tinha que pôr aqui, tinha que entrar aqui com muito dinheiro aqui para que o clube pudesse sobreviver. E as pessoas assustavam-se. Depois o Braga entrou numa fase mais equilibrada, enfim, perceberam que não era possível já nessa altura. Se isto fosse bem gerido, que até podia ter um superávit. Enfim, e o Braga hoje, felizmente, tem uma estabilidade financeira, uma pujança financeira diferente. Por isso é que eu entroncava naquilo que eu lhe ia perguntar, quer dizer, hoje as SADs baseiam muito os seus orçamentos. A SADs é do meu tempo. Pronto, exatamente, mas na altura não era, não é? Não era. E o que eu ia dizer, as SADs nesta altura baseiam muito as suas receitas, quer nas receitas da televisão, quer na venda de jogadores, quer nos patrocínios. Como é que era no seu tempo? As cotas, as bilheteiras? No meu tempo eram as cotas, a publicidade estática do estádio e, por vezes,
a publicidade nas camisolas quando se conseguia um patrocinador. Porque os jogos também não estavam sempre na televisão, como não agora, e não tinham o impacto que tinha agora. Não havia... Dava aqueles 3 minutinhos ao domingo à noite. Domingo desportivo. Não havia o dinheiro das televisões. Claramente. Portanto, era muito diferente do que é agora. E o que se falava muito na altura era a relação que o Presidente tinha com o falecido Cónigo Melo, que havia ali uma cumplicidade ou não cumplicidade entre arranjar os presidentes ou comissões diretivas. O Cónigo Melo era um bracarense dos 7 costados. Sim, por isso mesmo. Um apaixonado pelo Sporting Clube. Ele, inclusive, foi presidente de uma comissão diretiva também, não é? Ele chegou a estar... E estava sempre por trás também, a impulsionar as pessoas para ir. E, obviamente, que quando era preciso, também se lhe batia à porta. Exatamente. A recuperação e a estabilidade do Sporting de Braga é da sua responsabilidade. Quando insistiu com o atual presidente António Salvador para assumir os destinos do clube, tinha em mente essa grandeza dessa sua persistência? Eu estava convencido que seria possível pôr o Braga como um dos grandes do futebol nacional. E está, e hoje eu costumo dizer o Braga não é grande, o Braga é enorme. Tem uma massa associativa notável, que é o verdadeiro ser de todo o suporte. O verdadeiro ser e suporte que é indispensável para que o clube possa ter o êxito que está a ter. Continua a vir aos jogos? Venho sempre que possível. Agora com esta epidemia tenho-me resguardado um bocadinho, porque a minha idade de 74 anos, eu sinto-me um jovem ainda, com muito vigor, mas há cautela. Tem que se manter o cuidado. Tenho que manter cuidado. Quando venho aqui aos jogos, senta-se onde aqui, na bancada? Eu costumo me sentar aqui já na Prestige. Logo na Prestige. Na Prestige, aqui na última fila da Prestige. Estou aqui. Estava a ver se via aqui o meu lugar, mas tenho aqui baixo. É aqui embaixo. O jogo com o Porto, em que... Mas fala-me daquele jogo em que tentou entrar no estádio, 1º de maio. Entrar no estádio não, no estádio estava eu dentro. Já estava dentro. Entrar no campo. O árbitro era o Fernando Correia. Era o Fernando Correia, que resolveu marcar um penalti, é verdade. Um penalti, mesmo com o jogo a acabar, que não tinha... E você desceu da tribuna? Eu ainda tenho a imagem, o nosso central, o Sérgio, que era Sérgio, sim. Aqui de Fafa, o irmão do Abreu, recebe a bola no peito, com os braços abertos, não havia hipótese nenhuma de ser mão, só se ele tivesse... E o árbitro assina o penalti. E obviamente que aquilo gerou-se um burburinho. Quem foi marcar o penalti foi o Semedo. E o nosso guarda-redes era o Luís Manuel. E o nosso guarda-redes era o Luís Manuel. E o Semedo atirou a bola para fora. Eu estou convencido que o fez de propósito. Não, porque estava um clima tal... Mas o que se diz é que se o penalti entra, havia invasão de campo. É evidente que havia. E comigo à cabeça. Isto vamos ser claros. E do lado do Futebol Clube Porto, o Otávio Machado. O Otávio Machado ia ser cilindrado na altura. Aliás, nós ainda nos pegámos depois. Eu sei. Por isso é que eu chamei, disse o nome dele. Porque eu não admitia que aquilo era um roubo tão flagrante, isto era quase como eu fosse na rua e viesse um indivíduo de pistola na mão e me pedisse a carteira. Era a mesma coisa. E as pessoas estavam extremamente revoltadas dentro do estádio, que era impossível conter aquela multidão. Portanto, se a bola entrava, ia ser... Hoje agradeço ao Semedo ter mandado para fora, porque evitou que houvesse ali um desastre.
Foi o ano em que nós disputamos o último jogo nacional da Madeira, na Madeira, e o Benfica jogou em casa com o Rio Ave. Portanto, fomos até à última jornada na possibilidade ainda de ser campeão. Mas o que eu me lembro mais dessa época é a massa associativa de futebol do Sporting Clube Braga, a maneira como se associou ao clube nessa altura, em que nós fomos jogar à Naval, a Coimbra, a Leiria, com os estádios completamente cheios de gente. De gente do Braga. Aliás, a equipa empolgou a cidade e a cidade correspondeu. Como está a acontecer atualmente. Sim. A equipa estando bem classificada, o Sporting Clube de Braga arrasta uma grande multidão de adeptos a qualquer campo do país. Bem. Não, mas portanto, voltamos sempre à situação da arbitragem, e o que não é bom no futebol, né? Por isso é que eu apontava, era ou ainda é, né? Portanto, isto já foi em 2009, 2010. Os árbitros estarão nesta altura melhor do que nos anos anteriores? Os árbitros nesta altura, o grau de honestidade é maior. E agora com o vídeo-árbitro, exatamente. Melhor ainda. Acha que veio, ainda não corrigiu tudo, mas o vídeo-árbitro veio corrigir muitas situações de injustiça. E deve corrigir ainda mais, não é? Ainda tem que corrigir mais, Se calhar tem que ter uma intervenção mais ampla. Sim, e a gente dizem que o jogo para, não sei o quê. Nós temos alguma margem de manobra para o erro do árbitro, mas para o erro do VAR não temos. Não podemos ter, não é? O VAR não pode errar. Tem ali meios com as imagens todas em que pode passar para a frente, para trás. Portanto, tem ali meios tecnológicos que lhe permite ver o que é que se passou na realidade. Tem assim uma ideia, lembra-se mais ou menos de quais foram os jogos que o marcaram mais pela positiva e pela negativa aqui? Olha, pela positiva, o jogo da Covilhã. Da subida de divisão. Foi brutal na Covilhã, em Aveiro, portanto foram jornadas inesquecíveis. Ainda o Braga estava na segunda. Exatamente. Lutava para subir. E aquele jogo também no Vila Novense? E no Vila Novense também. Na subida de divisão. Ganhámos 1-0. Empatámos. Não, empatámos. Chegava o empate. Eu esse jogo não vi. Nós estávamos lá, que éramos iniciados na altura do Braga, e fomos jogar de manhã e ficámos lá para a tarde para ver o jogo. Mas foram... Esse do Covilhã foi um dos que marcou. Foi a primeira vez e única que o estádio de 1º de Maio esteve totalmente com a lotação completa e a abarrotar, como se costuma dizer. Eu estive a ver o jogo na pista. Portanto, os lugares do estádio não chegaram para os espectadores. Houve muitos adeptos que tiveram que ir para a pista. Portanto, foi uma coisa inesquecível. Se bem que nesse jogo, toda a cidade estava ali a ver o seu clube, portanto, numa manifestação desportiva de grande, eu direi, de grande entusiasmo. No aspecto negativo, eu lembro-me, desde que vinha ativamente para o Sporting Clube de Braga, o Braga nunca desceu, curiosamente. É o jogo. O Braga, quando subiu em 75, salvo erro... Esse jogo vilanovense? Depois nunca mais desceu de divisão, mas sofremos muito. Mas tem um jogo anterior da descida de divisão, que é o jogo em casa com a CUF. Com a CUF, em que o Rendeiro falhou um golo debaixo da baliza. Aquele golo a 2 metros de baliza aberta, e ele conseguiu. Depois tivemos que ir fazer o último jogo ao Boa Vista e acabámos por descer de divisão. Esse jogo da CUF eu fui ver, e é um dos jogos que eu tenho na minha memória de mais penosos para mim em relação ao Sporting Braga. Eu ainda hoje, quando estou com o Rendeiro, porque
ele de vez em quando encontramos-nos. Ficou na ideia de toda a gente o nome do Rendeiro por causa desse jogo. Eu digo-lhe, Rendeiro, e na altura em que você falhou aquele golo, você não fez aquilo? Ele já deve ter massacrado. Não, é dizer, eu se quisesse fazer aquilo, de propósito, não conseguia fazer. É verdade. Foi mais difícil, foi ali com a baliza toda escancarada e mandar a bola por cima. Eu também me lembro, pela negativa, um jogo aqui no 1º de Maio, quando houve invasão ao campo. Quando foi a partir daí que tiveram que fazer a vedação. A vedação. E tivemos que ir jogar para o Merlim. Isso era na segunda divisão. Eu lembro muito bem de... Não tínhamos iluminação no 1º de Maio ainda. Perfeitamente. Tinha um jogo cedo à tarde. Era. Perfeitamente. Aliás, a iluminação do 1º de Maio nasce, já eu era presidente da Câmara e era presidente do clube, o Gomes de Almeida, o Lito Gomes de Almeida, sim, em que ele me dizia: vocês têm que pôr aqui eletrificar o estádio para podermos ter jogos à noite, porque isto dá um incremento bastante grande. Eu penso que no dia antes da inauguração, eu na altura era funcionário também do Sporting Braga, trabalhava na secretaria, e antes no dia anterior nós fizemos um jogo entre funcionários do Sporting de Braga com a Câmara Municipal. Com a Câmara de Braga, exato. Lembro-me disso perfeitamente. Os homens estavam lá a tentar focar aquelas coisas e nós fizemos um jogo, fomos nós que estreámos. Fizemos uma pré-estreia. Perfeitamente, lembro-me bem disso, desse momento. Acha que a ida à final da Liga Europa é o ponto mais alto do clube neste centenário? A ida à final da Liga Europa foi um dos pontos altos. Naturalmente, eu ainda sou do tempo em que ia ver o Braga jogava-se com aquela bola de couro, quando estava a chover ela se batesse na cabeça de um atleta. É verdade. O atleta desmaiava, uma bola pesadíssima, ainda sou do tempo dos campos pelados. Ainda me lembro de ver jogos ao Boa Vista e era pelado, não tinha relevado. Portanto, eu joguei no Rio Ave, primeira divisão, o campo ainda era pelado. Era pelado. Ainda me lembro de lá ver aquele célebre jogo no pelado, em que o nosso central, o Dito, fez o penalti. O saudoso Dito, fez o penalti porque ouviu um apito e pensou que o árbitro tinha parado o jogo e agarrou a bola com a mão. Eu jogava, não é verdade, porque eu jogava no Rio Ave nessa altura. Ainda me lembro disso, que foi uma coisa caricata. Foi verdade, é verdade. Houve uma altura também que aconteceu isso acho que foi com o Rui Fonte, que no jogo no 1º de Maio, que se isolou com a bola e alguém na bancada que apitou. E que sim, mas ali deu uma grande penalidade contra o Sporting de Braga. Deu um penalti contra o Braga. Porque ele agarrou a bola dentro da área. Agarrou a bola dentro da área, agarrou à mão. Ele ouviu um apito, pensou que o árbitro tinha parado o jogo e agarrou a bola. É verdade. Naturalmente. O meu treinador era o Quinito nesse ano. Era o Quinito? Era verdade. Tinha estado aqui no Braga e depois voltou a Braga nessa altura. Deixar alguma mensagem? Não, uma mensagem muito simples, que é para toda a massa associativa do Sporting Clube de Braga, que continuem a ter orgulho neste enorme clube, porque ele será cada vez maior e será aquilo que a massa associativa quiser. Exatamente. Por isso é que conhecer o passado para construir o futuro. Exato, uma boa frase. É ou não é? Conhecer o passado para construir o futuro.